Sérgio Manberti, não se esconde não, venha pra cá. Nós fomos, a última vez que nos vimos foi há pouco tempo no Sesc, assistindo ao belíssimo espetáculo do Antunes Filho, não é, Senhora dos Afogados? Nós sentamos um ao lado do outro, não coube mais ninguém no teatro. Mentira, gordo, fazendo piada de gordo. Eu na apresentação, quando falava em você, tinha um monte de títulos aqui para dizer, mas eu digo, não, o ator é o ator, que é o princípio de tudo, né? Sou fundamentalmente um homem de teatro, como dizia Paulo Outram. É verdade. E, bom, além de ser um excelente ator, né? Mas hoje é também secretário da Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Eu quero aproveitar para falar que eu recebi aqui um folheto, só para registrar, que eu recebi aqui um folheto chamado Quebrando o Silêncio, um debate sobre o infanticídio nas comunidades indígenas do Brasil, que é organizado por Márcia Suzuki, aonde se debate exatamente se deve-se ou não interferir na diversidade, no multiculturalismo, né, na diversidade cultural, quando diz respeito a tradições tribais, enfim. Eu acho pelo menos importante que tenha pessoas que se preocupem com isso. Mas o nosso assunto é outro, eu só aproveitei. Eu só queria fazer um comentário sobre isso, porque a diversidade não é apenas um termo genérico de diversidade. Quando a gente fala hoje de diversidade cultural, é em função da Convenção Internacional da ONU da Diversidade Cultural, que foi aprovada em 2005. E, certamente, ela protege e valoriza os valores tradicionais, das culturas tradicionais, mas ela está conjugada com a Declaração dos Direitos Humanos. Então, certamente, é possível, sim, se discutir isso e deve-se discutir. Deve-se discutir. Agora, vem cá. De repente, nós nos conhecemos há muitos anos porque eu dirigi um Shakespeare aqui, o Romeu e Julieta, aonde o Sérgio Manberti dava um brilho especial ao papel do frade, do Frei Lourenço. Era ótimo. Entrava, era uma delícia, fazia bem a beça. E você me trouxe o programa. Exatamente. Romeu e Julieta. E os programas eram bonitos. Pepe Rangel. O PP, desculpe. Mas eram programas muito simples, né? Que a gente tinha aqueles patrocinadores do programa, né? É verdade. E que aos poucos foram sendo incrementados, né? E olha só, aqui tem, assim, só dizendo de passagem, Sérgio Manberti, Lélia Abramo, tem a Tereza, aos 30, com quem eu era casado na época, tem Lafayette Galvão, Renato Machado, hoje jornalista, certamente, mas que era um ator brilhante. Brilhante, um ator shakespeariano. Sensacional. Pepe Rangel, meu queridíssimo Pepe. Aqui outro, hoje jornalista, que também era um ator maravilhoso, que é o Roberto Maia. Seu Roberto Maia, certamente. Nossa, e tinha a Regina Duarte. E Heleno Prestes. E Heleno Prestes, a Regina fazendo Julieta e o Heleno Prestes fazendo o Romeu. Era um espetáculo. Tinha um figurino belíssimo. Cenário figurino do Ciro Del Nero, meu amigo Ciro. Enfim, e, poxa, que bom que você trouxe aqui o programa, que eu vou devolver, claro. Você guarda o programa da maioria das peças que você fez? Eu guardo. Quando eu fui fazer a aposentadoria, eu tive que ceder alguns programas. E aí eles não me devolveram. Então, hoje eu tento reconstituir um pouco. Eu tinha todos. E não dava para entregar um xerox? Na época não se aceitava isso. O xerox ainda não era considerado... Foi no final dos anos 80, ainda não era um documento oficial. Então... Mas que pena. Você entregou aonde? Eu entreguei para o advogado, para ele, vamos dizer, anexar o dossiê, né? Não, você vai divulgar qual era o órgão que cuidava disso? O Ministério do Trabalho. Então não tem como se pesquisar lá? Eu tentei,
mas não consegui. Mas agora também, foi na época só que eu tentei, né? Sim. E depois você acaba esquecendo, mas eu acho que isso está anexado aos autos, não sei se é possível retirar, realmente. É uma pena, porque o Brasil já tem pouca memória nessa área, né? É. E aí, de repente, você que guardou tudo isso, é um ator de espetáculo. Quantas peças Como você ator? já fez? É. Quase 80. E, como diretor, quase 20. E produzindo? Produzindo menos. Eu fiz mais produção, assim, no Crown, o Crown Plaza, que há 18 anos existe, mas fiz produção de alguns espetáculos que eu participei também, tudo, mas a produção já foi menor, porque o ator, na aventura da produção, sempre é mais complexo, né? Sempre acaba sendo prejudicado. Não, é complicado. Agora vem cá, você até falou hoje no Crown, tem um espetáculo com a Zezé Mota, com a Luciana Caruso, que está ainda no Crown, não tem? Eu acho que não. Eu acho que no momento o que tem lá é um espetáculo chamado Flores Brancas. Exatamente. Sim, justamente Flores são o nome dela. Com a Luciana Caruso e com Luciana Caruso, exatamente. Você produz ou seu filho? É o Carlos que produz, Carlinhos. Porque você ainda botou 2 filhos na profissão. Pois é. Eu tenho 3, na verdade, não são todos, na verdade. O Duda Manberti é o ator, fez o Baile Perfumado, que foi um trabalho que ele recebeu muitos prêmios e tudo. O Carlos é produtor. Exatamente. Ele tem o teatro lá do Hotel Jaraguá e o Crown, né? Mas ele produz eventos também e tudo. E o Fabrício Daniel, que é diretor da Globo, diretor de novela. Quer dizer, todo mundo seguiu os passos. Eu tenho uma menina também de 23 anos que eu criei e que ela enveredou para uma outra área. Ela é administradora de empresas, trabalha na Deloitte, que é aquela grande empresa de auditoria americana. Olha, e aqui estão tem todos casados. Alunos de administração de empresa, pelo visto. Raios e trovões! O que é esse negócio do raios e trovões? O que é raios e trovões? Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. Bom. Eu creio que você está falando de administração de empresa. Mas esses são todos meus amigos. Todos ligados no castelo, né? Claro. É um fenômeno nacional. Hoje o castelo está com 13 anos, desde as tribos indígenas, que eu visitando, de repente, os índiozinhos, tio Vitor, até os meninos de rua da Praça da República, que falavam que assistiam o espetáculo através dos vidros das lojas, das vitrines. Olha que coisa incrível. O poder do Rá-Tim-Bum é extraordinário, que acho que foi um acerto tão grande, tanto que ele até hoje, os meus netos veem. Eu acho que é um espetáculo que pegou o adulto dentro das crianças e as crianças dentro dos adultos. Há um respeito muito grande à cidadania da criança. A criança interage muito, né, com a série. O filme foi lindo também, dirigido pelo Karl Hamburger, que é sempre uma coisa de qualidade. Né? Ótimo. Qual é o... A gente falou aqui de um filme dele, de um último filme que se passa na época da ditadura, meu Deus, qual era? Agora não me lembro. Da ditadura... Ou era pós-ditadura? Tem um Doces Poderes, que é sobre a questão das eleições, mas... de ditadura, assim, ultimamente, eu não me lembro. Acho que eu tenha feito. Também não estou... Não, você não faz o filme. Não. Mas, bom, não me lembro. Na verdade, o filme que... O ano em que isso foi do Karl Hamburger. É do Karl Hamburger. É do Karl Hamburger. E eu estou misturando com qual? É o mesmo diretor. É o mesmo diretor do Rá-Tim-Bum, da série, do filme. Do filme e desse filme, do ano que os meus pais saíram de férias, que é belíssimo. A gente está parecendo marido e mulher discutindo sobre as mesmas coisas e falando a mesma coisa. Olha só. O Jô tinha uma casa, antes da gente fazer o nosso Romeu e Julieta, a casa dele, a gente ia jantar e tal, a casa dele ficava aberta, open house mesmo. Então a gente falava assim, eu não vou para casa ainda, não vou passar lá na casa do Jô.
E a gente ia para a casa do Jô e encontrava um mundo ali, né? É verdade. Todo mundo conversando, ficávamos até 8, 9 horas da manhã, às vezes. De todas as áreas. Todas as áreas. Jorge Maltner, Aguilar, Maria Gilberto Gil, Maria Esther, Agripino. o Agripino e o Renato Machado, enfim. É uma coisa que hoje em dia é difícil, não né? tem nem esse tempo mais para fazer isso, né? Mas que conversava tudo ali, né? Era uma coisa maravilhosa. Uma troca de gente de várias tribos, né? De várias áreas. Isso foram momentos muito importantes, eu acho que para a gente, no sentido da gente se trabalhar, da gente se construir, da gente trocar. Essa coisa de trocar ideia, de conversar, do diálogo, isso aí é a própria definição da diversidade cultural. A minha secretaria, ela trabalha exatamente essa questão da possibilidade de você construir um mundo novo através da cultura e particularmente através da diversidade cultural. Nós estamos trabalhando com culturas indígenas, estamos trabalhando com a cultura cigana, estamos trabalhando com as culturas populares, e também participando, saúde mental, um projeto para idosos, a gente trabalha com o movimento GLBT, com relação à questão da diversidade sexual. Tivemos também agora, recentemente, eu estive no Canadá, já no processo de implementação, que ela foi, a Convenção da Diversidade Cultural, ela vem num momento em que a globalização se torna agressiva, justamente para garantir que essas, vamos dizer, essas identidades não sejam destruídas em função pura e simplesmente do lucro. Tanto que, até então, todas as transações, vamos dizer, comerciais, vamos dizer, aquilo que seria a economia da cultura, que hoje nós falamos de economia do conhecimento, a economia criativa, ela justamente tratada na OMC. Na verdade, nós temos ainda o pé na OMC, a Organização Mundial do Comércio, mas lá a cultura era tratada pura e simplesmente como commodity, como elemento de troca, sem respeitar o valor simbólico agregado que tem cada cultura, que tem cada expressão cultural, né? Tanto que até nós no Brasil, o Brasil teve um papel importante, que o nome da convenção hoje tem esse nome, porque foi sugestão nossa, porque se havia uma dicotomia aí entre conteúdos culturais e expressões artísticas, que é um pouco o preconceito com relação a culturas populares, entendeu? E, no entanto, as culturas populares é onde está o DNA de formação dos povos, é onde está aqui no Brasil. Então, como a gente tem essa riqueza na nossa diversidade cultural, isso é absolutamente... E de onde sai toda outra forma de cultura, no fundo, né? Quer dizer, exatamente. A gente estava aqui com o Cacá Rossetti, estava falando exatamente da cultura popular em relação ao Shakespeare, que era, antes de mais nada, um artista extremamente popular. Você tem uma ideia da importância da aprovação desse documento? Ele já vinha sendo discutido há mais ou menos, pelo menos assim, com mais intensidade nos últimos 20 anos, mas aos Estados Unidos não interessava que ele, vamos dizer, ele fosse para frente. Tanto que eles nem participavam das reuniões. A partir de 2003, que é quando nós começamos também lá no governo a participar dessas reuniões, os Estados Unidos voltaram para tentar obstruir o processo, né? E, nesse sentido, o ministro Gil teve um papel absolutamente preponderante, tanto que 109 países se uniram em torno do Brasil para aprovar e nós fomos o fiel da balança. E no dia da votação, eu estava lá em Paris e a embaixadora americana, chama-se Louise Oliver, ela fez assim, uma diátribe contra a convenção, dizendo que a convenção, com a proteção dos valores tradicionais e das culturas locais, isso ia criar ao contrário, de abrir um fechamento e um fundamentalismo cultural, que os Estados Unidos, como defensores dos princípios democráticos, então estariam ali para defender que isso não acontecesse, que isso era um crime. O mais estranho é que você pega a comunidade artística americana, é exatamente contra essa posição. Não, é certamente uma posição do governo, não tem nada que ver com os artistas. Você vê pela produção. Eu vi outro dia, aliás, um filme chamado Os Debatedores, sobre as universidades, antes de haver integração, as universidades negras, que tinham concursos de debate. E, no final, a que consegue vencer as outras todas, e é baseado num fato real. É convidada para debater com uma equipe de Harvard, em Harvard. É um filme lindo. E ganha. Então, quer dizer, você vê
eu acho que é até uma contradição que acontece muito. É o interesse econômico. E de repente você vê todo um interesse cultural mesmo lá e que às vezes é até não é prestigiado, não tem verbas, a maneira de não contribuir que o governo pode ter é não dar verbas, não ampliar verbas, ao contrário, cortar verbas, né? É a maneira que o governo pode interferir. O governo americano, ele vê a cultura de uma maneira diferente da nossa. Eles não têm ministério lá. Eles acham que a cultura é pura e simplesmente um negócio, é business, é entertainment, entendeu? Então, isso também muda muito essa questão, vamos dizer, da responsabilidade do Estado de garantir os direitos culturais, que isso faz parte da nossa Constituição e que hoje a Convenção, ela determina, porque ela estabelece que o bem cultural ele tem um valor simbólico agregado ao valor econômico. Então, que hoje a gente fala de construção do que seria a economia da cultura, que é uma questão, é um dos eixos que a gente tem trabalhado no Ministério, ao lado da cidadania e do eixo, vamos dizer, toda a parte simbólica. Então, o que acontece? Quando eles perceberam, os americanos perceberam, e fizeram 29 emendas, e na hora de votar, a mulher fez esse discurso e o embaixador da Jamaica, que já fiquei amigo deles, porque a gente tem se encontrado em outros encontros, né? E ele falou o seguinte: calma, Miss Oliver, every little thing's gonna be alright. E aí todo mundo começou a cantar isso. Então, inclusive ela. Ela ficou tão brava que ela falou assim: eu vou pedir então que cada um desses itens seja votado de per si. E foi 29 vezes derrotado. Que só Israel é que votou junto com os Estados Unidos. E mesmo assim cantarolando. Olha só, deixa eu mostrar umas fotos para a gente falar um pouco do ator também. Cadê? O que temos aqui? Aqui, que peça é? Me conte tudo. Isso aí foram fotos de divulgação da peça O Inoportuno, que nós estamos fazendo, fizemos aqui e fizemos no Rio de Janeiro. Isso é Rio de Janeiro, 1964, depois do golpe. Inoportuno é Harold Pinter, não? Pinter. Né? É o zelador, né? Vamos lá. Olha aí. Aí qual é a peça? É a mesma? Não, aí eu não sei. Passeando. Passeando, No tempo em que se fumava. Eu se fumava. Isso aqui é um... Valmor na camiseta, né? É um filme chamado Mentiroso, que eu fazia vários personagens. Quem é que tá ali do lado? É o Angel Palomero, que era o ator principal, lá do Rio Grande do Sul, do Werner Schünemann, o ator. Ele que dirigiu, foi o primeiro filme de longa dele. Vamos lá. Isso aí é o filme do Anchieta, que fala sobre a questão de ecologia. Eu fiz com a Regina Duarte. Tudo. Vamos em frente. Seu Hamlet, eu fazia o Cláudia e a Esther com a Esther Góes? Vamos mais. Isso aí é Coração na Boca. É filme ou é peça? É peça. Eu fazia um médico que vinha aqui, que tratava um paciente, e no final o médico confessava para ele que ele queria ser marinheiro. E aí tinha toda uma cena que ele botava, tirava o coisa e fazia uma cena de marinheiro. De marinheiro. É muito divertida a peça. Vamos mais. Aí a Juliana Carneiro da Cunha, eu e o Otton Bastos tem presença de Vinícius. Vamos em frente. O Dr. Vitor. Aí o que será isso, gente? Vamos mais. Isso aí é o filme do Zay Weifeld sobre... eu não lembro agora o nome do filme. Mas é um filme muito interessante, muito bem produzido. A Regina Casé devia estar aqui do meu lado, não sei se é ela que está ali. Acho que é a Regina, sim. Vamos em frente. Olha, bailarina. Isso é maravilhoso. Sexy. Isso aí, inclusive, depois no filme tem a dança. Eu fiz A Morte do Cisne, porque era um padre. Qual é o filme? Chama O Santo Mágico. É um filme que se passa no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E acontece Porto Belo.
Você vê que o Castelo Rá-Tim-Bum passa lá também, em Santa Catarina. E aí o padre, vamos dizer, aparece um santo mágico na praia e o pescador vem comunicar ao padre, e o padre não atende. E aí a câmera aparece e focaliza justamente o padre dançando a morte do cisne. É uma maravilha. Vamos ver um trecho do filme Bodas de Papel? Exato, esse é o filme que foi lançado agora, que é um belo filme. Valmor. Pois é, Arnaldo. Valmor, Cleide, Helena Ranaldi. Helena Ranaldi. De despedida. Se você me faz o favor, coloca aquele dedinho de cunhaque que eu gosto. Para você o mesmo, Nino? O mesmo, seu Arnaldo. Você sabe quem foi que fez esse desenho ali? Não. Foi o pai do Arnaldo, né, Arnaldo? É. Já faz 40 anos que esse desenho tá aí nessa parede. Você nem sonhava em nascer quando o pai do Arnaldo resolveu pintar essa parede. Desde moço que eu tô acostumado a ver ela aí. Uma cidade que vai ser submersa por uma represa. Ele está se despedindo da cidade. E agora... Você vai se acostumar. Bonita ela, né? Helena faz um trabalho maravilhoso de estreia no cinema. De vocês. É comovente o trabalho Sabe, não é dela. só por enquanto, Além dela senhor. ser lindíssima, né? E sabe-se lá o que o senhor vai encontrar. De repente, um novo amor. A câmera gosta dela mesmo, né? Você vê quando aparece. Claro. Não foi você mesmo que me ensinou? Muito bem. Gente, comecei aqui com meu amigo de tanto tempo também, gostei. Posso falar só uma coisinha? Claro, querido. É o seguinte, há 18 anos atrás, naquele momento terrível, dramático do Collor, quando ele extermina todos os mecanismos da cultura, eu, junto com um grupo de pessoas, resolvemos abrir, graças ao Dr. Nelson Barreta Neves, que é o proprietário do hotel, o Teatro do Crown Plaza, com um projeto chamado Projeto Crown Plaza, que eu tive o apoio do Estadão, porque não tinha dinheiro na época, 10 dias depois do Plano Collor. E Suzana Salles e Eliette Negreiros fizeram os primeiros shows, e em seguida, no dia 22 de abril, nós estreamos com Porter a Porter. Foi um sucesso extraordinário, foi uma ousadia fazer isso, e nas nossas programações, logo no segundo mês, eu pedi material de fitas para lançamento de jovens talentos. Na primeira leva que eu recebi, tinha duas cantoras extraordinárias. As duas foram lançadas no Crown. Cássia Eller e Zélia Cristina. Zélia Cristina, na época, que depois foi Zélia Duncan. E o espetáculo era Porter a Porter, Miguel Paiva e Zé Rodrigues. Zé Rodrigues. Grande músico, grande talento. Perdão, Pronto. Zé. Já está lembrado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, César.